Marxismo ortodoxo. Nossa, que nome, né? Soa meio pesado, quase como uma doutrina religiosa. Mas e se eu te disser que a chave aqui não é ter fé, e sim usar um método? Pois é exatamente isso que o filósofo George Lucas propôs lá em 1923. E é esse mistério que a gente vai desvendar agora. E tudo, mas tudo mesmo começa com essa frase aqui. Com essa provocação, Karl Marx já deixava claro, a filosofia dele não era para ficar parada na estante. Era, na verdade, um chamado para ação. E é essa união perfeita entre teoria e prática que está no coração do que Lukács vai chamar de ortodoxia. Então vamos direto ao ponto, sem enrolação. O que, afinal de contas, quer dizer ser um marxista ortodoxo? Será que é defender como um dogma cada vírgula que o Marx escreveu? A resposta do Lucas para essa pergunta é um gigantesco não. O erro mais comum é pensar na ortodoxia como essa imagem da esquerda, uma fé cega, um livro sagrado que não pode ser questionado. Mas o que o Lucas faz é virar essa ideia de cabeça para baixo. Para ele, a verdadeira ortodoxia é o que está na direita. Não é sobre acreditar em teses específicas, mas sim sobre ser fiel a um método de análise, um método vivo. Olha só nosso roteiro de hoje, então. A gente vai começar entendendo o que é essa tal de ortodoxia. Depois, vamos mergulhar no coração da coisa, que é o método dialético. Em seguida, vamos ver como ele nos ajuda a enxergar o todo, a totalidade. Daí a gente entende o papel da consciência de classe nisso tudo e, para fechar, por que essa abordagem muda completamente as regras do jogo. Vamos lá. Primeira parte, definindo a ortodoxia. E a ideia central, só para reforçar bem, é essa. Estamos falando de uma forma de investigar o mundo e não de um livro de regras intocáveis. E a nossa fonte para essa conversa toda é esse ensaio aqui, que é um marco, do George Lukács. Ele foi publicado em 1923, dentro da coletânea História e Consciência de Classe. E olha, esse é um texto que simplesmente redefiniu todo o debate sobre o legado de Marx no século XX. Então, qual é a essência da definição do Lukács? Para ele, a ortodoxia tem a ver única e exclusivamente com o método. É a convicção de que a análise dialética é a ferramenta certa. Mas aqui vem o pulo do gato. Esse método não é algo estático, fechado. Pelo contrário, é uma ferramenta viva que pode e deve ser desenvolvida, aperfeiçoada e aprofundada. Bom, se o lance todo é um método, que método é esse? É o que a gente vai ver agora na segunda parte. Esse é o motor de todo esse pensamento, o método dialético. É uma forma de ver o mundo que nunca está parado. O contraste que a gente vê aqui é fundamental. De um lado, na esquerda, temos o que Lucas chama de ciência burguesa. E isso não é um xingamento, tá? É só para descrever um jeito de pensar que, segundo ele, serve para manter as coisas como estão. Ela olha para os fatos sociais como se fossem fotografias, paradas, isoladas. Já o método dialético, à direita, vê a realidade como um filme. Nada está parado. A realidade não apenas é, ela está o tempo todo se tornando, e são as contradições que fazem esse filme andar. Certo, mas como a gente faz para enxergar esse filme? Isso nos leva direto para a nossa terceira parte, a importância de ver o todo e não só as partes. É o conceito crucial de totalidade. O pensamento convencional, argumenta Lucas, pega um fato, por exemplo, a inflação, e estuda aquilo como se existisse num vácuo, isola o problema, mede, faz um gráfico e tenta achar uma solução técnica, como se a inflação não tivesse nada a ver com todo o resto da sociedade. A dialética faz exatamente o oposto. Ela se pergunta, tá, mas como essa inflação se conecta com a luta de classes? E com o jeito que a gente produz as coisas? E com as decisões políticas? E com a história do capitalismo? É só quando a gente coloca o fato isolado dentro do sistema como um todo, dentro da totalidade, que ele revela o seu verdadeiro significado. E o próprio Marx, que o Lukács cita aqui, resumiu isso de um jeito brilhante, quando ele diz que o concreto é concreto porque é a síntese de várias determinações. O que ele está querendo dizer é que uma coisa que parece simples, tipo um celular, é na verdade o ponto de encontro de uma infinidade de processos: tecnologia, trabalho explorado, política global, marketing. A realidade concreta é a união de tudo isso. Ok, mas se a realidade é essa teia complexa, quem consegue enxergar essa totalidade? É isso que nos leva à quarta seção, a consciência de classe. Para Lukács, existe um grupo social que está numa posição única para entender o sistema por dentro, o proletariado. Vamos quebrar esse processo em 3 passos para ficar mais claro.
Primeiro, o fetichismo. No capitalismo, as relações que são entre pessoas, tipo de exploração, aparecem disfarçadas, como se fossem relações entre coisas, dinheiro, mercadorias, quase como uma lei da natureza. Segundo passo, a posição-chave. O trabalhador está bem no centro da produção. É ele quem cria a riqueza, mas não fica com ela. É essa contradição, que ele vive na pele todo dia, que dá para ele um ponto de vista único para furar essa ilusão e entender o sistema todo. E terceiro, a praxis. Quando essa consciência surge, ela não é só um conhecimento passivo. Ela se torna a força que une a teoria, que é entender o mundo, com a prática, que é agir para transformar esse mundo. E, finalmente, a gente chega na nossa última sessão para amarrar todas essas pontas. Afinal, por que esse método importa tanto? Porque, no fim das contas, ele é mais do que uma teoria. É uma ferramenta para a transformação. Para resumir a ópera, o ponto central é esse. Para Lucas, o método dialético é tão poderoso porque ele transforma a teoria num guia prático para a ação. Ele nos ensina a olhar para os fatos do dia a dia não como coisas eternas e imutáveis, mas como parte de um processo histórico que pode ser mudado. Ele nos força a ver as conexões, a enxergar o todo e, talvez o mais importante, ele identifica quem seria o agente da história capaz de fazer essa transformação, a classe trabalhadora, consciente do seu papel. E para a gente fechar, fica aqui a provocação. Usando essa lente, esse método dialético, que fenômenos ou fatos do nosso mundo de hoje que parecem isolados ou simplesmente naturais, começam a fazer um sentido completamente novo quando a gente os enxerga como parte de uma totalidade social e histórica que não para de se mover?